Bom dia pessoal, eu sou o professor Maicon e a gente vai iniciar agora nossa aula sobre termodinâmica, né? Uma aula do segundo ano. E a aula de hoje é relacionada às escalas termométricas, como a gente vai estudar temperatura, calor, as conservações entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então vamos falar aqui sobre temperatura e calor. A temperatura, muito tempo atrás, as pessoas tinham a noção de temperatura através do tato, ou seja, eles diferenciavam o quente do frio através do tato. Só que essa forma não é muito confiável. Então as pessoas criaram o termômetro, que eu vou colocar aí mais algumas imagens para vocês verem os tipos de termômetro. E através desses termômetros a gente consegue calcular o grau da agitação das moléculas. Por que esse grau de agitação? Quanto maior é o nível de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais elas se movimentam, maior é a temperatura. Quanto menor é esse grau de agitação das moléculas, menor é a temperatura. Então, a temperatura é a grandeza física utilizada justamente para medir esse grau de agitação das moléculas, ou seja, vai medir a energia cinética das moléculas. Já o calor ele é diferente de temperatura porque, enquanto a temperatura é o grau de agitação das moléculas, o calor ele é energia, ou seja, energia em trânsito. Ou seja, um corpo que ele é mais quente, ele vai ceder energia para o mais frio, a ponto de obter um equilíbrio térmico. Então, a gente pode dizer que calor é energia. A energia é relacionada a esse movimento das moléculas. E sua unidade de medida é o Joule. Já substâncias termométricas, né, ela é utilizada nos termômetros, porque os termômetros têm que calcular a variação de temperatura. E essas substâncias termométricas, ela tem uma grande influência nisso, porque quanto maior a temperatura, maior vai ser a variação de volume, né, dentro do aparelho, do termômetro. Ou seja, você vai ter lá na temperatura inicial, o líquido ele vai estar em um ponto, mas quando ele começar a se relacionar, no caso, com a temperatura, ele vai subir na escala. Assim você consegue calcular a variação de temperatura através desse líquido, que é uma substância termométrica. Já as escalas termométricas, né? Nós temos as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Fahrenheit, aos poucos, está sendo substituída pela escala Celsius. E a escala Kelvin, ela é dotada como sendo a escala absoluta, pois ela adota o zero absoluto, que é o menos 273 Kelvin. Assim, nós temos os pontos fixos. Que pontos fixos são esses? São os pontos que a gente utiliza nas escalas termométricas para analisar, né, a relação entre essas escalas. Nós temos na escala Celsius os pontos fixos, que são a temperatura de fusão e ebulição, que é 0 Celsius e 100 graus Celsius. Já na Fahrenheit, nós temos 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit, né, e 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, nós temos 273 Kelvin e 373 Kelvin. Esses são os pontos fixos que a gente utiliza para fazer uma análise entre essas escalas. E o equilíbrio térmico? Se eu pego um corpo e tento analisar nas vizinhanças com outro corpo, né, eu tenho outros corpos ao redor, ele só estará em equilíbrio térmico com essa vizinhança se eles tiverem a mesma temperatura. Ou seja, se nós temos um corpo mais quente e ao redor tem outros mais frios, né, o corpo mais quente ele vai ceder temperatura a ponto de ter um equilíbrio térmico com a sua vizinhança. Assim, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. Daí surge a lei zero da termodinâmica, que ela diz o seguinte: se eu tenho um corpo A e B que estão em equilíbrio térmico, ou seja, eles têm a mesma temperatura, né? Então, se eu pegar um corpo C e colocar ele, né, e ele estiver, em casa, ele está em equilíbrio térmico com o corpo A, logo o corpo C também vai estar em equilíbrio térmico com o corpo B, pois A e B estavam em equilíbrio térmico. E que nós temos uma conversão entre as escalas, né? Como vocês podem ver, eu coloquei aqui as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E os pontos fixos, né? 0 Celsius e 100 graus Celsius. E dos outros Fahrenheit, né? 32 graus Fahrenheit e 212 Fahrenheit e 273 Kelvin e 373 Kelvin. E eu coloquei uma temperatura entre eles, né? Que eu chamei de θC
ΔF e ΔK. Esses são representados como a variação, né? A temperatura que eu quero encontrar em relação a eles. Aí eu coloquei aqui Celsius e Fahrenheit, né? Uma conservação entre escala Celsius e Fahrenheit. Então eu vou fazer uma subtração aqui, no caso, né? Vou pegar a temperatura que eu quero, ΔC, menos a temperatura inicial, né? Que no caso vai ser menos 0 Celsius, dividido pela temperatura final, né? 100 graus Celsius menos 0, menos a inicial, né? Que é a variação, no caso vai ser graus Celsius, 0 graus Celsius. Então eu vou pegar aqui a temperatura que eu quero, ΔC, menos a inicial, que é 0, dividido por a temperatura final, 100, menos a temperatura inicial, que é 0, que é igual a, na escala Fahrenheit, vai ser do mesmo jeito. Eu pegar a temperatura que eu quero em Fahrenheit, ΔF, menos a inicial dela, que é 32 graus Fahrenheit, dividido por 212, menos 32, que é a temperatura final, e menos a inicial na escala Fahrenheit. E aqui é só fazer as devidas relações, né? Que no caso, ΔC menos 0 é igual a ΔC, dividido por 100, que é 100 menos 0 é 100, igual a ΔF menos 32, dividido por 180, que é o resultado da subtração entre 212 menos 32. E dividindo todo mundo por 20, nós vamos ter a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que é igual a ΔC dividido por 5, que é igual a valor em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, com essa expressão, a gente consegue encontrar uma escala, por exemplo, em escala Celsius, basta substituir no valor da escala Fahrenheit que o exercício vai dar. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar ΔC menos 0, que é o valor inicial na escala Celsius, dividido por 100 menos 0, que é igual a ΔK menos 273, dividido por 373 menos 273. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter uma relação onde de um lado esquerdo e do lado direito, ambos vão estar divididos por 100. E a gente fazendo aqui uma regra de 3, simples, nós vamos ter 100 ΔC é igual a 100 ΔK menos 273 vezes 100. E passando 100 dividindo para o outro lado, né, nós vamos ter que ΔC vai ser igual a ΔK menos 273. E passando 273 para o lado esquerdo, nós vamos ter que ΔK é igual a ΔC mais 273, que através dessa escala a gente consegue obter um valor em Kelvin ou em Celsius através dessa expressão. E para a escala Fahrenheit Kelvin é o mesmo princípio, F menos 32 dividido por 180, que é o resultado da escala final menos inicial. Então para Fahrenheit Kelvin é o mesmo princípio que a gente vai ter, e vamos dividir todo mundo por 20, nós vamos ter que F menos 32 dividido por 9 é igual a K menos 273 dividido por 5. Que através dessa relação a gente consegue ter uma conservação entre as escalas Fahrenheit e Kelvin. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. E é isso aí. Tchau.